Muito bem. Primeiro, os agradecimentos. É mesmo uma grande oportunidade estar aqui hoje. Graças ao Valdemar, todo mundo já falou um bocadinho, não é? Mas, de facto, foi muito insistente. O rapaz andou ali atrás de mim, de um lado para o outro. E estou muito contente desse convite e, principalmente, tanta gente que podia estar na Imperial, a dar voltinhas no parque e vieram escolher aumentar o poder do conhecimento. Por isso, todo mundo aqui já está de parabéns. E também gostava de agradecer 3 pessoas que têm acreditado muito no meu trabalho, que é o Jaime da Lira Médica, que está sempre ali a me pôr um bocado de carga, e a doutora Manuela, que é uma parceria que hoje inicia aqui um bonito projeto da gente tentar livrar inicialmente Leiria e possivelmente Portugal, Europa, de todo o ritmo dessa fatalidade da diabetes e de outras doenças associadas. E também a doutora Margarida, que já tinha indicado o meu nome no ano passado. Como vocês veem, o respaldo médico é muito importante aqui. Tenho aquela ressalva sempre que quando é uma nutricionista a dizer algo, quando fala assim, doenças em que as pessoas têm medicamentos associados, é fato que vai ter um peso inferior em relação a um médico dizer que tem-se que tomar aquilo pela vida toda. Eu queria entrar nessa vertente com o respaldo científico e daí fazermos antes essa introdução fantástica com os dados clínicos, estudos associados, médicos que já falam disso ao longo do mundo. Nós somos tão pequeninos aqui, acredito que seja muito mais fácil de organizar. Se a gente for pensar bem, éramos para ser potencialmente uma grande Suíça. Falando em nível de saúde, que é o nosso tema aqui hoje, como é óbvio, né? São muitas questões aí envolvidas até em nível político. Mas se não houvesse alguma política, não tínhamos ali o Valdemar a dar tempos e tempos que ele praticamente não dormiu para esse evento acontecer aqui hoje. Então, estamos todos de parabéns por estarmos aqui. Vamos começar o nosso evento de hoje, a tirar o sono de toda a gente. Já foi um dia longo, já falamos dos 5 elementos, já falamos da paz, já falamos também de como educar melhor as nossas crianças, como prevenir e ser arquiteto da nossa saúde. Vamos usar hoje o pilar da alimentação. É o mais fácil. Vocês querem uma pílula de rejuvenescimento? Ela ainda não existe, mas se o básico não é feito, como acabamos de ouvir a doutora Manuela dizer, a escolha está nas mãos de cada um, que é a mensagem mais poderosa que hoje aqui está a ser passada. Cada um é responsável, se faz ou não, uma vida que vá caminhar para a gente ter sonhos. Mais do que evitar essas doenças tão feias, o Alzheimer, o cancro, o diabetes, é termos a alegria de viver, né? Ali com uma dor, já não ajudo ninguém, já não vou produzir a nível de trabalho, gerar valor no mundo. A saúde é a base, é o pilar. E para isso, e também o humor, né? Temos falado muito da integração da atitude mental nos nossos sintomas físicos. Uma das coisas mais vulgares num diabético, que eu digo quem é casado com um diabético, merece uma vênia, porque o diabético é como a glicose. Está tudo lindo, daqui a pouco está tudo péssimo. Não é? É uma pessoa explosiva que chega ali naquele tema, fere, magoa, mas é orgânico. Estão a ver o impacto que a glicose tem, inclusive no nosso estado de espírito. A nível psíquico, não é? E até numa coisa que se falou muito pouco, que eu acho que é um convite, a gente ter para o próximo evento também, fóruns mais adultos, inclusive a nível da sexualidade, é a qualidade de vida. A pessoa não vai pensar logo se vai perder o pé ou se vai ficar cega, mas vai pensar que eu estou com a minha parceira e não vou ter uma ereção. Isso é real. É ou não é? Ou vou ter também muito menos facilidade. Imaginem lá um cenário de, posso falar pelo meu pai, 70 anos. Tem uma namorada 20 anos mais nova.
Ela quer andar na praia, ela quer andar de bicicleta, ela quer pegar avião, não é? Para acompanhar a pedalada da vida. Implica que estejamos no nosso melhor. Então, o que a gente vai fazer para tirar o nosso sono? Olha, quem está com papel na mão e pastinha, pode segurar assim, para a gente não perder muito tempo. 2 minutinhos, vai todo mundo ficar de pé. Vamos falar, antes da dieta, do exercício físico. O que eu queria ensinar para todo mundo? Um exercício muito simples, que é levantar o corpo ficando na pontinha do pé. Tá todo mundo fazendo? Vamos aumentar um bocadinho? Começa a cansar, não começa? O coração a pulsar? Já estão cansados? Tá bom, tá bom. Olha, era só para acordar um bocadinho, depois do café. Mas o que implica esse exercício? Acreditem, foi eleito o mais potente exercício para evitar eventos cardiovasculares. O que impede lá de nós, enquanto estamos a lavar o cabelo, né? E se fizerem num degrau, né? Se a gente for pôr aqui o pezinho, ainda vou mais para baixo, certo? Estão a perceber que se eu saio do chão, o movimento é mais curto. O exercício físico é caro, está a chover, está frio, está calor. Eu costumo brincar que o português só caminha março e abril. Eu faço caminhada quando está bom tempo, não é? Ou está chuva, ou está frio, ou está muito calor. Nunca está bom tempo. É muito complicado. Então, a nível do exercício físico, aquilo que a gente pode dizer, eu faria um convite, coisas muito simples. Se a gente fizer 10 minutos, 3 vezes por dia, não tem aquela coisa que, principalmente quem é diabético ou precisa de alguma medicação, assim que come tem que tomar o comprimido, né, da tensão, ou da insulina, enfim. E se a gente fizesse coisas muito rapidinhas? Tipo, ficar assim, no lugar, nem preciso trocar de roupa, pegar o carro, pôr o fato de treino, né? Ou então imitar sentar. 10 minutos. Põe 2 músicas que gosta. Põe lá o Roberto Carlos, que é para computar o tempo. Ou então ficar a saltitar, né? Quem tem a anca boa, o joelho bom, até pode ir daqui ali. Depois volta. Então, a ver como são coisas simples que vão fazer a diferença. No caso específico do diabético, ou até da gente falar, quem quer emagrecer, se eu estimular o meu corpo por 10 minutos antes da refeição, eu vou ter muito melhor aproveitamento, menos quedas da glicose durante o dia, ok? Exercício simples vai fazer com que a gente chegue ao longe. Porque a desculpa é caro, tá frio, não tenho tempo. Nessa questão fica solucionada. Quem é mais jovem faz flexão, pode fazer abdominal, podemos ir lá na brisa do Luiz na quarta-feira à noite, né? Ou lá no grupo de natação aqui das nossas piscinas. Mas no fundo a gente tem que começar. Algum é melhor que nenhum, ok? É parar de dar desculpa. Então a ideia especificamente do diabético era incentivar algum movimento antes da alimentação. E aqui ficou aquilo que eu estava a dizer, né? Tudo é válido. A gente saltar a corda, subir e descer as escadas, obrigar-se para lá embaixo do estádio e vou até lá em cima a pé, isso tudo conta. Dançar, né? A gente tem que procurar aqui essa dinâmica do exercício. Muito bem. E aí eu gosto aqui dessa frase, quem se ama, mexe-se. Agora, entrando na dieta, agora a gente vai engatar a segunda marcha. Tanto a gente tinha falado que são 2 as responsabilidades com o corpo. A atividade física, dentro da comprovação científica, e a alimentação. Qual é a alimentação que ficou constatada que de fato reverte o diabetes tipo 2 com aquela incidência de agitação e de capacidade que
que a doutora Manuela falou, que já na primeira semana há redução. Ok? Eu tenho pacientes que em um mês chegam a reduzir 8 unidades de insulina, tomavam 19, passam a tomar 8. Imagina isso depois de 6 meses. Por isso é possível deixar a medicação, até porque a gente viu que a própria medicação não cura, só controla, e que o corpo continua a envelhecer, certo? É chamada a dieta nutrientarista. Tem um nome assim esquisito, mas o que eu queria que vocês fixassem, o principal é, de todo o consumo de comida durante o dia, eu consegui, por cada caloria, aumentar o teor nutricional, o número de nutrientes por grama. Ou seja, de tudo que eu como, se a maioria, 90%, tiver qualidade, tiver alguma função, tiver nutrientes, e não só energia simples, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é básico aqui, ó, o consumo de nutrientes dividido pelo número de calorias, é aquilo que vai nos aumentar a saúde. O que tem caloria, basicamente, só fornece energia, como o arroz, o pão, a batata, ou mesmo um bife, ok? Os nutrientes é fácil identificar, vamos chamar os coloridos. Tudo o que tiver cor. Então, assim, se eu pegar um prato tradicional, eu vou ali na tasquinha e vou comer feijão verde com batata e uma dourada. Eu tenho 3 cores no prato. Então, eu não tenho 300 gramas de comida, cor que vai me indicar que aquilo tem muitos nutrientes. Então, vamos buscar as cores. Então, a gente vai começar a fazer saladas com 50 coisas lá dentro. A couve roxa, a cenoura, a beterraba, a cebola, o pepino, as ervilhas, sementes, ok? E os legumes, feijão verde, brócolis, esparragado. É tudo muito pequenino, ok? A gente vai fazer uma wok com cogumelos, alho francês, vamos pôr cenoura, feijão verde, coentros, enfim, a gente tem que aumentar as cores, ok? Eu vou falar muito por alto, mas claro que depois a ideia é, quando eu estou individualmente com cada um, gerar soluções específicas. É uma criança, é uma pessoa com muita más capacidades de mudar a alimentação, a gente depois vai tentar individualizar. Aqui hoje a ideia é vocês verem como é simples ao mesmo tempo, tá? Então, os não calóricos são os que fornecem também os fitoquímicos, ou seja, é como se fossem os fármacos, os medicamentos, são os alimentos que têm função. E é justamente isso que acaba por acontecer. Com tanto medo que aquele alimento tem glicose, a gente corta muita coisa interessante e boa. No fim, estamos a comer farinha. A vaca come a farinha e depois eu como bolacha Maria, bolo, pão, pastel de nata, donuts, no final do dia, 90% coisa amarela ou branca. E cadê o roxo, o vermelho, o verde escuro, não é? Então, aqui, o Dr. Joel Fuhrman é um dos mais expressivos naquilo que a gente está a apresentar aqui hoje. É muito interessante o livro dele. Eu vou deixar mesmo aqui no final, quem quiser tomar notas ou me perguntar ou fotografar. Ele tem uma parte só de receitas práticas, mas também é muito técnico, tem as partes científicas que foram apresentadas aqui, e tem um capítulo só para médicos, como fazer a transição no caso de se precisar ir mudando de semana a semana. Porque a nossa manutenção, com todo respeito, é um bocado previsível, né? Um diabético vai ao centro de saúde, ele pesa, mede a tensão e pega lá como é que está a hemoglobina glicosilada e renova a guia da medicação. Quer dizer, qual é o tipo de incentivo? Lembra da gente ter discutido uma vez uma ideia, que era, e se só tivessem os medicamentos comparticipados, participassem 2 vezes por semana lá no Tai Chi da Joana? Hã? É o Tai Chi, né? Não falei mal. Então, a perceber que era possível a gente integrar, por exemplo, as Brisas do Luiz, ter um projeto com o Centro de Saúde só para diabéticos, naquele horário da manhã. Olha quanta coisa a gente pode iniciar aqui, né? Envolvendo a comunidade. Então, a fórmula-chave
é o aumento de nutrientes por calorias. Essa solução dá perda de peso permanente. Ela estava a dizer há pouco, vamos ficar nessa dieta um tempo, até regular a glicemia, ou até a gente chegar a um peso saudável. Depois a manutenção é mais fácil, claro, que no início é um pouquinho mais rigoroso. Mas ele vai aumentar a proporção de nutrientes, ao mesmo tempo em que nós vamos também diminuir o apetite. Porque o cérebro mais nutrido com esses fitonutrientes não está sempre a pedir. Ou seja, quantidade não é qualidade. Eu vou comer um leitão no pão. Oh, fiquei consolada. Mas depois, o que chegou para o cérebro? Toxinas, gordura. Ele faz, cadê o magnésio? Cadê o selênio? Cadê o fósforo? Ele continua a pedir, passado uma hora eu já estou com fome outra vez. Né? E com os alimentos, mais o maior aumento do teor de nutrientes, isso vai diminuindo. Eu tenho muito facilmente pessoas que conseguem fazer só 3 refeições. Não tem aquela, 5 horas já estou cheia de fome. Eu tomei um pequeno almoço às 8, às 11 já estou com... Isso cai, é real, a mudança física, fora o aumento de energia. O corpo livre de toxinas não acumula gordura. Né? Qual é o perímetro da cintura? É aquele que está acoplado ao fígado. Ou seja, o fígado desincha, deixa de estar gordo, melhora a circunferência da cintura, até para pôr a cuequinha fica mais fácil. Não é? Quem tem barriga grande é um exercício. Às vezes tem que sentar. Não é? É real. Fora que esconde o melhor amigo, né? Se for rapaz, então tem que descontrair aqui com a coisa. Então é assim, essa fórmula também é da longevidade. A mesma dieta, é anticancerígena, é memória, é concentração, é dormir melhor, é estar mais feliz, flutuar menos o humor, ter mais paz, não ter maus fígados. Olha só, tudo o que acontece é que quanto mais eu ceder aos alimentos viciantes, mais vou criar resistência à insulina, mais eu vou ganhar gordura, mais eu vou ganhar toxicidade, mais eu tenho risco do Alzheimer. Não é? Portanto, vamos trabalhar na prevenção. E, claro, mais jovens. Todos nós, quem é que quer envelhecer logo? Né? Ficar que nem uma uva passa. Não é engraçado. A longevidade, o peso saudável, melhor aparência. Acho que chega, né? Posso continuar? Podemos falar para a prática agora? Já estão convencidos? Mais ou menos, né? Está aqui o livro do Dr. Joel Fuhrman. É um instituto que já atendeu, com essa perspectiva que eu estou a apresentar, mais de 10 mil pessoas. Portanto, já tem validação. Esse livro reúne os artigos científicos, ele tem prática clínica, ele todos os dias atende diabéticos e vai reduzindo as metforminas, a insulina, os hipoglicemiantes orais, só com alimentação. A dieta nutrientarista acaba por ter 90% dos diabéticos deixam por completo a insulina. É um estado de renovação fantástico. E tem aqui outro médico, que foi o que citou a doutora Manuela, o Barnard, está no mesmo ponto. E olha, é em sincronia, os dois institutos, olha lá, dieta à base de plantas, usar as proteínas vegetais mais que as animais, com baixo teor de gordura, drena a gordura das células, ok? Fornece ao nosso corpo, vai tirar a fome oculta, vai retardar o envelhecimento, tá? Então isso já está... Essas duas evidências, quem quiser pesquisar mais, para receitas práticas ou até quem for médico também há muito mais embasamento, uma linguagem para falar de colega para colega. Essa fase, vamos falar primeiro do diabético específico. O objetivo é o quê? Regular a glicemia, certo? Melhorar o ritmo da entrada da glicose no sangue sem que ela tenha aquela resistência. O primeiro ponto é parar mesmo com os alimentos de origem animal. Atenção, vou fazer aqui uma história rápida. Lembra que
a doutora Manuela colocou um gráfico lá do Neandertal, desde não sei quantos mil anos que eu não fixei, até o dia de hoje que a gente veio ganhando gordura no corpo. O que acontece? Nós somos carnívoros. Não está aqui a ser dito que todo mundo tem que ser vegetariano, ainda que eu pessoalmente ache que tem vantagens. Mas uma coisa é eu respeitar o que cada um gosta de comer e eu ensinar em que quantidade é que o meu corpo tem capacidade de digerir e metabolizar sem me fazer riscos de doenças. Estão a ver a diferença? Então, lá antigamente, o que acontecia? Primeiro, o bichinho comia erva. E probióticos, as minhocas, os insetos, são coisas importantes para o nosso intestino. Os nossos animais hoje comem farinha. São ácidos, estão confinados numa gaiola, né? Ganham peso, que era para levar 6 ou 7 meses de engorda do peito em 2 meses e meio. São angustiados, não ciscam, não têm contato com a terra, não têm energia vital. É uma carne, não tem o valor que tinha. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é chique comer carne, né? Se a gente for ver bem, os nossos avós e bisavós, um porco durava 1 ano. Quem é que nunca ouviu aquela frase? Era uma sardinha para 2. Era pouco que se comia de carne. Não estou a dizer não coma. Eu estou a dizer que a quantidade que hoje a gente come de alimentos de origem animal, incluindo lácteos, é abusiva. É uma manipulação da indústria alimentícia, que é uma máfia, junto com a indústria farmacêutica. Isso são questões polêmicas, estou a dar a minha opinião pessoal. Cada um é livre para investigar, pensar, mandar-me e-mails, contestar à vontade. Agora é assim, percebam, durante o ano eu conseguia caçar coelho todos os dias. Eu ia matar, mesmo que eu confinasse os meus frangos, eu ia matar um frango todos os dias. Não é inviável, eles nem se reproduziam, 30 frangos no mês, haja frango, né? Então, o que acontece? Era para, quando houvesse um casamento, vamos matar um carneiro, certo? Era o tempo entre eu comer a carne. Levava 2 ou 3 dias, dava tempo do meu corpo limpar aquelas toxinas. Então, o que acontece? Se eu fizer um dia típico, uma pessoa tradicionalíssima dos alimentos mais convencionais, imagine, e prestem atenção, até os alimentos lácteos. Se eu fizer 1 galão com pão com manteiga, o café com pastel de nata, esse é o dia de uma pessoa, tá? É a dieta. O almoço lá, uma picanha com arroz e feijão. Isso não for um bolinho de sobremesa. E o bolo tem o leite, o ovo, a manteiga. À tarde, pão com queijo, pão com presunto, iogurte. Certo? Já estou a ficar preocupada com a presença dela ali. Bom, vou acelerar. Mas é só para perceberem que nós temos comido exageradamente alimentos de origem animal. Isso é uma lavagem cerebral, ok? Já que eu posso comprar, ficou barata a carne, vou comer toda hora. É chique. E a gente não está a perceber que não era isso que era para estarmos a fazer, ok? Então aqui, a dieta principal, primeira coisa, retirar mesmo, para dar tempo de regenerar o fígado, ok? Eu ficar sem comer é semelhança, o fígado diabético está tão inflamado que cada vez que se come gordura animal é como se eu tivesse a lavá-lo com uma escova de cerdas duras. Não regenera, não cicatriza, não tem tempo. Então, uma pessoa com 20 anos pode demorar 6 horas a digerir uma gordura. Uma pessoa entre os 40 e os 50 pode demorar 2 dias para digerir uma gordura animal. E é esse o espaço que eu queria pedir. Só que também tem que gerar soluções. Olha, não coma, mas depois coma o quê, não é? Então, vamos falar aqui. Retirar os alimentos de origem animal, inclusive lácteos, queijo, iogurte, tudo. Diminuir tudo que é processado. Eu vou dar uma frase, resume tudo. Quanto maior é o prazo de validade de um alimento, mais curto é a nossa vida. Ok? Eu costumo brincar, e todo mundo, os meus pacientes estão aqui, vieram me prestigiar, muita gente, já me ouviram de certeza dizer, nem as bactérias querem aquilo. Não é? A gente tem 3 anos, um prazo de validade de um feijão em lata, é uma coisa assim, pensa assim, que eu estou aqui a comer? Se as bactérias não atacam, já não tem lá nada. Não é? Enfim, processado é tudo que tem a prazo de validade, tá bem?
Bolachas, iogurtes, ervilhas, atum, salsichas, presuntos, coisas processadas é o que passou por uma indústria e recebe. Outro dia eu fui comprar umas gambas. A gamba é processada? Supostamente não, né? Eu pesquei, congelei, teoricamente. Tinha 4 S. E eu pensei assim, quantos anos isso está congelado? Não é? Eu não sei. Porque normalmente com congelado, sei lá, 4 meses. Mas tem um conservante que dura não sei quanto tempo. Não estava à espera de achar um conservante num alimento pescado. Mas já é a nossa realidade. Bom, tirar também... Opa, peraí, que adiantei-me aqui. Tirar também, inicialmente, o que tiver amido, que é da família da batata. Ok? Os cereais, arroz, milho, trigo. E o que eu posso comer? Tudo que for da família dos feijões. Grão, feijão, ervilhas, favas. Fruta, bastante fruta. Já vou explicar melhor da fruta. A gente fala, mas vou dar 4 peças de fruta ao diabético. É a primeira coisa que o médico tira. Não podes comer fruta. A gente já volta na fruta. Frutos secos, né? Nozes, amêndoas, linhaça, chia. E tudo que for colorido. Aqui o limite é o céu. Berinjela, pimentos, tomate, cenoura, pepino, enfim, tudo o que for das nossas hortaliças está liberado. E a ideia é mesmo fazer 3 refeições por dia. Estamos a falar do diabético até regular a glicemia a valores 6,5. Né? Normalmente um diabético já tem, se estiver fora, muito fora, 8, 7,5, se não for 10. Na fase de manutenção, já começa a ficar mais fácil. Regulou a glicemia, normalmente perde-se imensa cintura, já perde-se imenso quilo, a pessoa já está mais leve, mais bem disposta, já começou a fazer exercício. Claro que a ideia é ir facultando vários tipos de emendas. Posso ir soltando os amiláceos, já posso comer batata, já posso comer batata doce, já posso comer ali a cenoura. Começo a comer outra vez a carne, só que em porções tipo tempero, né? 60 gramas é o tamanho mais ou menos, um pouquinho maior que um ovo cozido. Né? Mas eu posso já fazer tipo grão com bacalhau, já posso fazer aqui uma maruca com feijão verde, já começo a ter outra vez alguma variedade. Portanto, é um processo inicial mais rigoroso, mas que vale muito a pena. Principalmente se eu puder novamente começar a ter vitalidade, melhor humor, etc, etc. De preferência peixe, tem menos gordura, né? Não vai, logo que acabou uma dieta fantástica, começar a comer logo porco. Era o ideal que a gente começasse com as carnes brancas, o peixe tem menor gordura. E mantenho aquela proporção de fruta e frutos secos. Portanto, essa é a parte específica do diabético. A gente vai fazer aqui agora a migração para a longevidade. Está lá muito bonitinho, né? O nosso cartoon. Essa parte vale para toda a gente. As bases são muito parecidas. Eu queria era só especificar um pouquinho mais, porque é fácil, todo mundo pode fazer. Hoje, qual é o restaurante que não tem hortaliça? Não é? É muito fácil. Onde a gente vai tem saladas, a gente consegue se integrar muito com os grupos de apoio. Hoje, só não chega a informação, quem tiver mesmo. E lembrando, começo a reduzir a fome, a compulsão, a necessidade de petiscar. Reduzo a gordura armazenada, vou reduzir as doenças, a imunidade, mas assim, a parte emocional é que é impressionante. As pessoas acham que mal-feitio é mal-feitio, mas existe sempre falta de nutrientes. O cérebro é suposto ser estável, maduro, que consiga observar, não tempestuoso, é suposto sermos felizes. E vocês nem imaginam o ponto de performance, viram lá na minha especialidade, performance humana. Eu tenho uma capacidade de chegar no meu melhor, por que é que eu não vou tentar? Isso para mim às vezes me empolga, porque eu sei que na prática, uma coisa é vocês não saberem o que fazer, outra coisa é opto por não fazer. Portanto, estou aqui a fazer o meu papel hoje. Mas, lembra, nutracêuticos, fitonutrientes, vamos à procura da cor. Alimentos com função, por caloria, aumentar o teor nutritivo. Olha lá que bonita essa mandala da cor.
ok? Então mesmo eu vou comer o meu peixinho ou a minha carne, como com uma salada muito rica. Eu faço legumes no forno, né? Tomate, pimentos, batata doce, abóbora, cenoura, couve-flor, orégãos. Nós temos que ser menos óbvios na dieta, né? Fica muito previsível. Né? Polvo com batatinha, bacalhau com grão, sempre tudo igual. Está sempre a faltar o que está a faltar e o que tem a mais tem sempre a mais, não é? A gente tem que procurar ser mais. E o que acontece aqui também? Eu vou aumentar o teor de fibras, que é o que chupa a gordura, é tipo aspirador. As fibras vão me manter mais tempo saciada e vão chupar as gorduras das células. E as toxinas, que a Manuela tinha dito que a gordura, ela é uma defesa da célula. Lembra aquela foto que tem uma como é que foi o termo que estava ali? Uma carapaça? Um colete. Obrigada. A gordura é uma forma, lá no meio, de a toxina não chegar à célula. Pelo menos ela está aqui quieta. Só que não é que eu vou andar com as toxinas. Não é esse o melhor, não é? Eu quero é que elas vão para fora. Então, qual é a primeira sugestão? Eu basicamente soltaria o travão naquilo que eu gosto de hortaliça, comer mais quantidade. E posso dizer que o nosso paladar está assim treinado, é só açúcar e sal, açúcar e sal. Vamos lá para a medicina chinesa, a doutora Joana vai concordar comigo. Eles chegam a ter 6 sabores no prato. É o picante, é o ácido, é o amargo, o doce, né? O molho de soja, o shoyu, nem é doce nem é salgado, é muito engraçado, ao mesmo tempo é ácido. Né? É algo assim que faz falta para nós, mas tudo é treino. Quem é que não aprendeu aqui a conduzir, a amarrar os sapatos? A dar o primeiro beijo, a fazer arroz, tudo é treino, até o nosso paladar. Não treinamos para tirar o açúcar do café? Então começa com uma quantidade pequenina, depois eu posso ir aumentando ao meu tipo de condicionamento. Cogumelos, ficou aqui destacado por quê? Porque tem muita proteína vegetal. Em 100 gramas não chega a ter 20 calorias. Então aquilo pode ser grelhado e parece a carne para fazer, por exemplo, feijoada de cogumelos. É muito interessante, que eu já juntava os cogumelos com o feijão, tinha ali uma proteína fantástica, não é? As leguminosas, também entram aqui os rebentos. Eu também dou formações sobre como fazer os germinados, mas isso já tem nos supermercados, já tenho visto naquela área dos frescos embalados, aquelas saladas que já vêm em saquinhos, já tem brotos de feijão, aqueles piquinhos brancos. Isso tem proteína. O feijão em broto já não dá gases, aquelas pessoas assim, ih, pá, não vou poder fazer essa dieta porque se começar a comer muito feijão, parece um balão, né? Fico pela casa, só dá bufinhas. Mas tem alternativas para a gente melhorar isso, vou ensinar também. A fruta, já vamos à fruta, mas olha, o que falta na dieta portuguesa? É uma coisa que é muito fácil incluir, porque nasce espontaneamente, é mato, as aromáticas, a hortelã, os coentros, a salsa, o aipo, os orégãos, é só ir na serra, né? O louro parece que nunca mais acaba. E posso incluir aqueles que têm um ar mais oriental, que é o açafrão, o gengibre e a canela. Isso também é muito interessante. Depois, estão a ver que é igual ao semáforo? O verde é comer com fartura, é o que estávamos a falar até agora, certo? Com cuidado, posso comer, mas não abuso. Limitados, comer com atenção. O que tiver amido, da família da batata, ok? Que é mais amiloso. No entanto, posso comer. A quinoa é muito proteica, a aveia é uma ótima para substituir a farinha de trigo, o milê, o bulgur, ok? E a gente vai fazer assim uma porção por dia. E a gente tentar também ter algum cuidado com os frutos secos, mas são extremamente saciantes. Eu vou destacar aqui a castanha do Pará, que é uma castanha que é a única que tem selênio, protege a mulher do cancro de mama, os problemas de tireoide, de próstata e ovários. 2 ou 3 por dia, tipo remédio, tem que ser, ok? E também consola. A ideia também é picar na salada, comer de sobremesa, etc, etc. E outra fonte de proteína, que é fruto seco, que pouca gente conhece, é as sementes de cânhamo, moída. 3 colheres de sopa vale um bife de vaca em proteína vegetal, ok? Comprem já moída, ok? Porque ela inteira é igual milho de pipoca, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Ela já vende assim esfareladinha, dá para pôr por cima de uma salada de fruta,
na sopa, nas saladas. E o que a gente está a fazer? Reduzimos alimentos de gordura animal, né, leite, queijos e alimentos bichinhos. E estamos a incluir os vegetais, para lubrificar as artérias, para manter a saciedade, além da castanha do Pará. Eu destacava também uma fatia, pode ser dia sim, dia não, de abacate, que é uma gordura que tem todo o ômega 3, seria a equivalência do salmão, para fazer a proteção cardíaca, tá? Principalmente se a gente tiver algum risco de excesso de peso. Muito bem, limitados, mas está a entrar. O que a gente continua a evitar? A nossa caveirinha aqui. Tudo que tiver prazo de validade, a gente tenta evitar. As batatas fritas, os donuts, enfim. Mas o mais grave, eu acho que é o pão, que acho que é o que está mais condicionado. O que a gente tem que lembrar? Assim como a carne, a gente comia aquela que andava pela terra e comia os bichinhos. O pão também era feito com os grãos integrais, era pesado, fermentava por 3 dias, não é esse fermento em tabletes, coisas assim que em 3 horas ele já fermentou, ok? Mas mesmo assim, a gente tem alternativas de fazer com quinoa, com aveia, com alfarroba, a gente tem que reduzir a farinha de trigo, é transgênica, é muito ácida, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, eu entro no supermercado e dou com uma senhora com 4 filhos, e que tem ali, no carrinho, pacotes de leite, pacotes de bolacha Maria, pacotes de salsicha, pacotes de atum, pacotes de milho, pacotes de ervilha congelada, iogurtes, chocolate, Coca-Cola, e assim. Ou ela faz o mercado na rua, ou ela não come mesmo nada cru. Esse show come imenso, né? Quer dizer, isso não é alimentação. É os fast foods. E o tal refrigerante que a doutora Manuela falou, não devia ser mesmo produzido, é igual ao tabaco, devia vir com uma caveira. Aquilo é só açúcar, não é? Mas enfim. Já perceberam? Temos um efeito calórico negativo aqui. E eu queria que vocês tivessem a ideia, se eu comparar uma taça de fruta, 4 frutas, eu ponho lá uma laranja, uma pera, uma maçã e uma banana. Encho um prato de sopa, não encho? Se eu puser do lado 1 galão e um croissant, pode ser chocolate ou manteiga, qual que vocês acham que tem mais calorias? É relativo, até pode ser parecido, não pode? No entanto, tenta fazer aquilo ficar um líquido. Se eu espremesse tudo, o que tinha mais volume? A fruta, concordam, né? O croissant com o café ficava uma pastinha. E é isso que é feliz o estômago, com volume de coisas líquidas e leves e cheias de fibra. E não com coisas densas, gordurosas e pesadas. É isso que faz o estômago feliz. O que acontece quando eu subo os nutrientes? Tudo fica muito mais ágil para limpar, para proteger. E eu regenero o fígado e o pâncreas, começo a produzir melhor a insulina, começo a reduzir os acumulares de gordura. Portanto, aqui é um pouquinho mais do mesmo, só para ilustrar melhor. Os vegetais, o valor negativo. Aqui, o que eu queria falar dos feijões? Primeiro, tem muita fibra. Há estudos que provam que quem consome feijões emagrece até 30% mais depressa. Ele tem mais nutrientes que o arroz, porque é só o amido. Aqui eu tenho fibras, proteínas, aminoácidos, ok? E a lista continua. E temos aqui uma coisa interessante, o feijão reduz a ânsia pelos doces. Então, aquela pessoa que chega no meu consultório e diz assim, ai, pá, tá com o frigorífico no meio da noite, eu digo assim, quantas porções de feijão come durante a semana? Eu odeio feijão. Mas talvez a gente possa achar outras formas, comer os brotos, ou até, o que eu vou ensinar? Aqui tem toda essa parte que eu acho que vocês já perceberam, é um alimento que vem de encontro com tudo aquilo que a gente falou, e ele tem um tipo de amido resistente, ou seja, tem muito mais saciedade e com mais fibras, né? Aquela coisa que eu como arroz, dali uma hora parece que já estou à procura de uma bolachinha ou qualquer coisa que eu queria comer, e o feijão não, mesmo que eu coma só uma concha, ninguém vai comer também um prato gigante, mas no geral, estou mais tempo consolada. Mas a ideia é o quê? Ou como
em germinado, porque assim já não tem o efeito, quem tem colites, muita diarreia, muitos gases, problemas com as leguminosas, pode comer os brotos, pode comer à vontade, não vai ter nenhum dos efeitos do quando come os grãos. Temos leguminosas novas. A alfafa é uma leguminosa do tamanho da chia. Quem conhece a semente de chia ou de linhaça, muito pequenino, portanto já não tem indigestão, porque ele é pequenino. Os nossos feijões também são um bocado matulões. O feijão mungo já é um pouco ligeiramente maior, mas continua a ser mais digestivo. Isso se encontra nas ervanárias, tá bem? Às vezes o continente também tem a área viva deles muito desenvolvida, mas não é difícil de encontrar no ervanário, esses feijões específicos. E tem lentilhas descascadas. Para quem tem sensibilidade, já se compra ela com menos fibra, mas ao mesmo tempo com a vantagem proteica e dos aminoácidos. E tem aqui uma dica que é, se eu for buscar as avós, deixavam os nossos grãos mais rígidos, amarrados em sacos de linho nos rios. Assim, quem não tinha panela de pressão, cozinhar o feijão gastava imensa lenha e tempo. Eu fiz o teste em casa, numa panela normal, demorou 1h20 o feijão a ficar molinho. Imagina com a lenha. Fogo, era uma árvore inteira ali só para cozinhar o feijão. Ele ficava imenso tempo a ser lavado. Essa coisa de deixar só uma noite é pouco. Portanto, enlatados, não. Okay? Fazer em casa. Eu posso congelar, mas respeitando esse processo. Deixo 2 dias de molho, troco a água, sempre. Deixo à noite, troco a água. Deixo de manhã, troco a água. 2 dias. Depois de 2 dias, só lavo, escorro a água, ponho de baixo para cima, escorro. Dá trabalho, mas a ideia é não ter aquele mal-estar. É para não ter a desculpa. Né? Não como porque me faz gaso, porque tem azia. Tá aqui como fazer. E quando for cozinhar, usar uma folha da alga kumbu. Isso é conhecida pelos orientais na macrobiótica. É uma alga que não vai dar gosto mal ao feijão. Até aumenta nutrientes, dá magnésio e acaba por deixar ainda mais digestivo. Tá? É igual uma placa de lasanha, só que preta. Para 1 quilo, mais ou menos uma folha do tamanho da minha mão. E posso congelar depois. Então essa é a ideia para tornar os feijões mais digestivos. As frutas. Aqui que eu queria chegar. A fruta tem uma má fama, principalmente com o diabético. Muito açúcar, não sei o quê, vai subir a glicemia. Mentira! Já não falei que tem lá mais de 10 mil pessoas a fazer essa dieta. Já tem as pessoas no meu gabinete. Eu descobri que a fruta não se transforma em gordura em nenhum lugar do corpo. Isso é impossível. Sabem por quê? A fruta tem um sinalizador, ouçam, isso é saúde, que faz com que esse açúcar da fruta só se libere no cérebro. É alimento puro, esse açúcar da fruta vai direto para o cérebro, não vai ficar em muitos... Claro, também se eu comer 2 quilos de fruta, vai acabar por chegar no fígado, né? Mas estamos a falar de uma taça de fruta que eu possa fazer de manhã e outra à noite, por exemplo. Estamos a falar em média de 4 a 5 peças de fruta por dia. É preferível a fruta às bolachas. Não é? Então a gente tem muito medo. Vai engordar. E não engorda com as bolachas e com o pão. Aí outro dia, qual foi o argumento? Amêndoa é caro. Depois, vai lá ver o preço do umbilical, das Orions. Não é barato. Eu não sei qual é, as desculpas são muitas, não é? É o famoso, quem quer, arranja uma forma. Quem não quer, arranja uma desculpa. Mas, principalmente, os mais coloridos. Então, no lugar da maçã branquinha, a vermelha é melhor. Os frutos vermelhos, todo dia comer uma mão cheia de mirtilos, framboesas, amoras. Tá? Até nas saladas a gente pode pôr, né? Na salada de fruta, podemos colocar num batido, ok? Principalmente o que tiver cor. E, claro, ter cuidado com os sumos, não é? Aí sim, eu não recomendaria, por exemplo, um sumo de laranja a um diabético, porque eu juntei 4 laranjas, tá? Toda a porção de um dia inteiro num copo, não é? Principalmente os que vierem com muito açúcar, sumols e... Não era para falar marcas, mas saiu-me, desculpa lá. Mas perceberam a fruta? Vou dar só uma informação muito interessante. Eu trato crianças com hiperatividade com fruta.
ela às vezes não tem hiperatividade, então a tomar Ritalinas e mais não sei o quê, eu digo assim, mãe, seu filho não é hiperativo, ele tem excesso de glicose. Vou ver estrelitas ao pequeno almoço, leva aquele ucal com um croissant de chocolate ao lanche da manhã, depois vai assim o dia, né? Depois é assim, começa a dar alimento para o cérebro fica assimétrico. E evita o quê? Vou voltar lá à palestra do doutor. Alzheimer. Fruta. Muita fruta. Depois. Ok. Vamos aqui lembrar que os tem amido, temos que ter algum cuidado, mas mais o que é farinha. Ok? Pode ser mais batata doce e batata. E menos pastelaria, principalmente o que for processado. Cuidado com os apelos, ok? Ah, é uma bolachinha de chia. Pois, mas tem farinha de trigo, ok? Ter mais nutrientes não significa que tenha menos glicose ou menos farinha. A mesma coisa acontece com o pão. Pão integral. Por lei, se puser 1% de farinha integral, já pode ser considerado integral. Ok? E aí o que acontece? Mais nutritivo não significa menos farinha, né? Pus sementinhas, pão de cereais, não pus menos farinha. Nós estamos mais nutritivo, não significa menos glicêmico. Bom, os frutos secos, tentar fazer assim uma mãozinha 2 vezes por dia. E aqui não estou a considerar o desporto, outras doenças associadas, as intolerâncias. Estamos a falar em diretrizes gerais. Aqui, voltamos à nossa divisão. Será se eu quero mudar? É uma escolha nossa ou não é? Perceberam agora ou não? Tá ou não está nas nossas mãos? Vamos lá, gente. Vamos sair do sono. Uhul! Sim! Não é? Então, assim, vou tentar, é um bocado desmoralizante. Vou dar o meu melhor. Eu quero ver? Eu quero ter uma vida saudável? Eu quero me livrar dos químicos? E, de novo, eu volto àquilo que eu falei no início, se fosse um médico a dizer, tens que fazer. O peso era diferente. É a sensação que eu tenho. A moral, se a pessoa disser, tens que tomar esse comprimido para o resto da vida, é muito mais facilmente a adesão. Eu não estou a criticar a conduta médica, antes pelo contrário, eu estou aqui a querer trabalhar em conjunto, que foi essa a ideia. E mais do que isso, é perceber que não há um estudo extensivo sobre o assunto no curso de medicina. O que a gente vê aqui hoje foram estudos pessoais, depois do curso, não foi? Da minha parte também. Não posso dizer que o que está aqui foi o que eu aprendi na Universidade de Nutrição. Ok? Ao mesmo tempo, 4, 5 anos, contando com a especialização, comparar com um médico que sai com 30 ou 40 horas de nutrição, vocês façam a vossa julgamento, quem é que sabe mesmo a parte nutricional. Podemos andar os dois juntos ou não? Um controla a medicação, o outro controla a dieta. Essa é a minha proposta, tá bem? Mas vocês conseguem fazer muito do que já está aqui hoje, não conseguem? Ficou mais ou menos esclarecido? Comprometam-se, ok? Atenção, há pessoas que precisam de acompanhamento psíquico, como é óbvio. Há situações especiais, mas a gente o que está a mostrar é que é simples e que é possível. Tá? Traçar objetivos, fazer metas. E aqui fica o meu muito obrigado por terem me aturado. E espero que tenha sido útil e que possa ter criado uma sementinha no coração de cada um, o poder que a alimentação tem na nossa vida. Obrigada.